Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Olá, Fausto. Agora você está por telefone, né? Isso. Agora vamos romper um pouco a história da internet aí. Isso. Então, Fausto, eu estava comentando Bom aqui dia. com os ouvintes, bom dia, que você já foi fonte aqui da reportagem que antecedeu aqui a sua presença aqui no jornal da equipe do Brasil de Fato, e sempre importante uma fonte, né, como você na área econômica. Você viu aí o PIB fechando o ano em 1,1%, né? E esta pauta que a gente tem para hoje, né, contigo, que é o investimento na economia, também despencando no final de 2019, retração de 3,3% no quarto trimestre. Não é isso, Fausto? Então, Marilu, é bem interessante a gente olhar um pouquinho com bastante cuidado o que os números do PIB estão apresentando para a gente. Primeiro que é um número abaixo do governo Temer, né? O governo Temer já foi ruim, 1,3, e nós estamos agora com o PIB abaixo dos 2 anos do governo Temer. Isso vai indicando que a economia brasileira, como a gente já vinha falando, ela não consegue alcançar o ritmo de crescimento necessário para a população. Agora, por que o PIB não cresce, né? O que aconteceu, o que os analistas econômicos em geral, principalmente do mercado, erraram? Primeiro que a gente tem um problema grave ali do ponto de vista da taxa do emprego. A demanda das famílias, o consumo das famílias não cresce. Não cresce por quê? Porque não tem renda de um lado, e de outro porque você tem, a geração de emprego que você tem é uma geração baseada no mercado informal. E o mercado informal tem uma baixa produtividade, uma baixa renda e efetivamente não puxa o consumo geral das famílias. Isso de um lado. De outro lado, a gente também viu o governo federal se retirar da economia. Nós tivemos uma queda de investimento do governo de 0,4. Quer dizer, enquanto o PIB cresceu 1,1, o investimento do governo foi negativo. Então, acho que esse é um outro dado importante, que a ideia de que o governo tem que sair da economia está mostrando que isso não funciona muito bem. Nós precisamos rever um pouco esse olhar. A outra questão que sim chama bastante atenção e nos deixa bastante preocupados é que a indústria hoje está com a menor participação no PIB de toda a sua história, 11%. No caso, a indústria cresceu 0,5% somente, e a indústria de transformação, ou seja, essa indústria que produz as coisas mesmo, né, o celular, a televisão, o carro, ela cresceu só 0,1%, ou seja, basicamente andou de lado. Nós estamos com uma indústria relativamente parada e aí ficamos muito ao sabor das commodities. Como as exportações não ajudaram muito, e aí tem vários indicadores, seja por causa do mercado internacional, Argentina e etc., mas também por causa de fenômenos como Brumadinho, como o acidente que a gente viu lá, o absurdo que a gente assistiu em Brumadinho, que jogou as nossas exportações também de minério para baixo, indicaram e jogaram o PIB para baixo. Então, acho que isso é um dado para a gente pensar um pouquinho. A economia brasileira é muito grande para a gente ficar dependendo basicamente de commodities, exportação de grãos, de agropecuária e setor de mineração, e aí nós estamos pagando o preço por isso. O investimento não cresce em grande medida porque as expectativas não são boas. Não adianta o economista A, B ou C dizer que o PIB vai crescer X, Y ou Z. Né? O que de fato mobiliza as pessoas a investir é a possibilidade de efetivar o seu investimento. As pessoas precisam comprar aquilo que está sendo produzido. Se não há investimento, se não há consumo, dificilmente o empresário vai colocar o seu recurso na frente, vai botar o seu dinheiro para investir em alguma coisa produtiva que de repente ele compra uma máquina e a máquina fica parada. Esse é o dado que a gente está vivendo hoje. Então, a questão do investimento passa pela confiança, não só pela confiança econômica, mas também pela confiança política, que o governo não tem ajudado recentemente. A construção civil, por exemplo, né, Fausto, que poderia também puxar aí o emprego, também teve retração significativa, com 2,5% no quarto trimestre, né? O que a gente assistiu também tem muito a ver com um pouco esse final de ano, que foi muito pior do que se imaginava, né? E o final de ano foi muito ruim por uma série de indicadores, uma série de apostas que o governo tinha e não deu certo. O governo esperava chegar em investimento internacional, não chegou. O governo esperava que o impacto do FGTS, dada a liberação dos R$ 500, fosse o mesmo impacto do que aconteceu no governo Temer, isso não foi verdade. E aí você teve um final de ano muito aquém do que se esperava do ponto de vista econômico. E isso puxou tudo para baixo. O que a gente está assistindo é que existe uma crença que simplesmente abaixar a taxa de juros e aumentar o câmbio vai levar ao investimento, vai levar ao crescimento econômico.
Isto não é exatamente verdade, né? Porque a taxa de juros no mundo está muito baixa, o crescimento em geral no mundo está muito baixo, e isso não chega assim tão fácil aqui no Brasil. Nós temos que assistir um pouco como vai ser as movimentações do Banco Central agora, porque agora esses números vão fazer um babalbúrdia ali no governo, todo mundo vai querer saber por que o PIB cresceu menos do que o Guedes prometia. E a gente está dizendo que se o Estado não vier, não articular a economia, não se colocar enquanto um ator importante nesse processo de crescimento, a gente vai continuar com um PIB muito menor. E tem que olhar para a questão do emprego. Sem olhar para a questão do emprego, sem olhar para a questão da melhoria das condições mínimas de trabalho, das formas de contratação e da elevação salarial, as famílias não consomem. O que puxa crescimento econômico é consumo, é a necessidade das pessoas comprarem mais, buscarem as suas necessidades, suprirem as suas necessidades econômicas. Enquanto o governo achar que a única forma de você crescer é a austeridade fiscal, ou seja, o governo sair cada vez mais da economia, a gente muito provavelmente vai continuar patinando. Feito, Fausto. Maravilha aqui o seu comentário. A gente agradece aqui a sua participação, Fausto. E até amanhã, hein? Amanhã a gente tem uma fala do Dia das Mulheres, né? Então a gente vai conversar um pouquinho com a Patrícia, que está na pesquisa aí para mostrar um pouco como é que está essa desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Muito bem, tá perfeito. A gente fala com a Patrícia, então. Bem pensado, Fausto. Muito obrigada, então até segunda. Um grande abraço. Até segunda, Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com o Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese.